Qual é o motivo de Deus poupar um grupo e não poupar o outro se o Adão pecando, o pecado estendeu por toda a humanidade? Mentira! Vamos lá. Respondendo. Primeiro, você falou a respeito do Pardês, né? Na verdade, o Pardês e Rimonim. Perfeito. Bom, você já me viu usando ele em sala de aula, dando aula. Eu acredito que você nunca viu eu utilizando em um debate. Não. Até porque eu acredito que eu teria dificuldade e dificilmente um mediador iria aceitar isso com facilidade. Então, sala de aula é uma coisa, quando você está dando aula de tradição, e debate é totalmente outro. Segundo ponto que você falou a respeito do que eu disse, que o juízo foi contra a corrupção do gênero humano. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? E você falou isso até que surpreso, mas é claro que eu falei que é contra o gênero humano. Ei! Se não fosse contra a humanidade, seria o quê? Contra patos? Gatos? Eu tenho um probleminha. Óbvio que deve ser contra a humanidade. Então, até esse ponto, isso é perfeito. Que onda é essa, meu irmão? Professor Paulo, o senhor defende que o dilúvio foi global. Quais as evidências? Por que o dilúvio não pode ser local com base no que está escrito na Bíblia? Bom, o que acontece? A Bíblia, claramente, Gênesis capítulo 1, você vê a ideia da criação. Em Gênesis capítulo 2, você tem a criação sendo contada, né, demonstrando ali alguns detalhes. Em Gênesis capítulo 3, você tem a queda do homem e Deus mostrando e punindo aquela geração. Quando chega em Gênesis capítulo 6, que é o cerne do nosso debate, que vai anteceder essa ideia do dilúvio, que eu acredito que não vai nem dar tempo da gente chegar no dilúvio. Por quê? Porque nós vamos falar de exegese, né? O Emerson gosta dessa palavra. Eu sei que ele, na primeira fala dele, no mínimo, ele vai usar umas 10 vezes essa palavra, exegese. E quando você fala de exegese, né? A análise gramatical, sintática ou morfológica é uma parte da análise. E aí você vê claramente em Gênesis capítulo 6, Deus não contente com a raça humana, e a partir dessa falta de alegria, né, a tristeza ali que o hebraico fala, que partiu o coração dele, ele decide então dar cabo a toda a humanidade. E aí essas expressões de dar cabo, a perversidade do homem, a limitação de vida em 120 anos, é a partir daqui, desse texto e dessa perspectiva das falas de Deus, sem usar homem nenhum. O profeta que falou, o fulano, Deus falando que daria cabo porque a perversidade do homem aumentou. Então nós vamos a partir daqui defender um dilúvio universal. Ok. Pastor Emerson Cicarelli, o homem das exegeses. Por que o dilúvio não foi global? Quando eu falo universal, vocês entendem, né? Global, universal. Universal é universo, não. Global, vai, na Terra, no planeta inteiro. Global. E não exatamente local. Por que você entende que é local e não global ou universal? Eu entendo isso por diversos motivos, pastor César. O primeiro deles é quando nós fazemos a análise do livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu acredito que tanto eu como o Paulo Henrique acreditamos perfeitamente que a narrativa de Gênesis capítulo 6, como ele veio citando de Gênesis capítulo 1, fala da criação do universo no capítulo 1, formação do Jardim do Éden no capítulo 2, capítulo 3, queda do homem, capítulo 4, geração de Caim, capítulo 5, geração de Sete, e capítulo 6, corrupção do gênero humano. Então, o que nós temos aqui em primeira mão é exatamente um juízo divino contra a humanidade. Só que nós precisamos parar para entender um pouquinho o que é essa humanidade. Quando nós analisamos o dilúvio, né? O Mabul, dentro do hebraico, na perspectiva teológica,
fica um pouco difícil da gente conseguir entender o conceito do dilúvio ter sido mundial. Quando nós analisamos em uma questão de fé, as pessoas acreditam com mais facilidade que ele aconteceu exatamente dessa forma. Só que existem alguns termos que é utilizado por Moisés, né, segundo a tradição, que nós precisamos parar e nós precisamos observar com bastante calma dentro do texto hebraico. Então, nesse início de apresentação, eu venho dizendo que o dilúvio aconteceu. O dilúvio foi um juízo? Foi um juízo. Em momento nenhum eu estou indo contra o conceito de dilúvio, mas sim a interpretação verdadeira de como ele aconteceu. Bom, vamos lá, pastor Paulo. Bom, então tá certo. Vamos começar aqui analisando o texto. Inclusive, se você quiser, eu fiz primeira vez que eu faço esse debate, eu fiz igual as minhas aulas. Eu organizei ele em slide. E aí vai um presente pra você. Você me segue no Instagram, você que ainda não me segue, @prpaulo.oliveira. Meu Instagram voltou a crescer. Hoje a gente bate 113 mil. Obrigado por fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou te dar gratuitamente esse slide para você acompanhar os termos que nós vamos utilizar em hebraico e a partir daqui então a ideia. Bom, qual foi a motivação de Deus em causar o dilúvio? Quando se fala de exegese, a gente precisa fazer pergunta pro texto, porque você precisa fazer 4 leituras. A leitura para você aprender do texto, a leitura que você relembra o texto, a leitura que você pergunta para o texto e a leitura que você tem a resposta no texto. Qual foi a motivação de Deus em causar o dilúvio? Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando os homens começaram a se multiplicar na terra, lhes nasceram filhas. Gênesis capítulo 6, versículo 1. O versículo 2: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. É claro, o versículo 3: então disse o Senhor, o meu espírito não julgará com o homem para sempre, além disso ele é carne e será os seus dias 120 anos. Essa é a minha tradução e depois eu vou fazer a leitura do hebraico aqui e vou te explicar por quê. A primeira questão é que eu não vou entrar em detalhes se eram homens, porque todo mundo quer isso, né, pastor César? Ah, mas você defende o que ali? Você entende, né, Hermes? Que eram homens, que eram anjos. Esse debate inclusive vai ser marcado entre o pastor Hermes e o pastor César Cavalcante. Eu já solto logo a bomba, já marca aí, produção. Então é o seguinte, por que Deus estava dizendo que não julgaria? Essa expressão, na verdade, está bem mal traduzida, inclusive, porque por que Deus não julgaria mais a raça humana pelos 120 anos? Porque é o seguinte, quando Adão cai, Deus estava sempre com ele no Éden. E depois do pecado, Deus começa a se ausentar fisicamente. Na queda, antes da queda, é que todo mundo faz essa pregação. Ah, Deus descia no jardim para tomar um bolo e um chá, nesse friozinho, né? Aqui em São Paulo, tomando chá aqui, ó. Top, só tem aqui, ó. Só tem no mostra o texto. Para tomar um cafezinho ou um chá com Adão. E depois disso, da queda, Deus começa a se ausentar. Tanto é que os nossos sábios dizem que quando aparece a expressão que suas ocorrências, além de 2.498 vezes, Vaiomer Elohim, significa que Deus estava fisicamente ali depois da queda. Deus começa a aparecer aos poucos. Então essa ideia de limite dos 120 é justamente porque Deus não ia mais estar com ele ali fazendo esse julgamento. Por quê? Você percebe que o homem peca e nesse pecado Deus já faz uma intervenção? Hoje em dia você pergunta assim, pastor, por que a gente peca e não tem ou uma consequência imediata como teve a de Adão? Então essa ideia de 120 não é um limite de vida perpétuo, até porque depois poucas pessoas viveram esse tempo. Porém, para concluir aqui o raciocínio, eu acho que até vale a pena também dar um minutinho ou mais, nessa parte 2, o versículo 3 diz assim: então o meu espírito não contenderá, não julgará para sempre com o homem, não viverá além de 120 anos. Aí eu vou entrar numa questão que o Webster já vai, para acender o debate acende aqui. Quando você pega a gematria do 120,
representado por Samer. Você não achou que eu ia entrar aqui? Ele falou assim, não é possível que ele vai fazer isso. O valor numérico de Samer, 1 mais 2, são 3. E essa numeração na gematria é a ideia da reconstrução. Por que você tem a ideia da reconstrução? Porque quando você pega o número 3 na lei de Deus, você tem as 3 fases da aliança. Isso aqui é para quem é aliancista e graças a Deus que nessa mesa tem 3 pós-tribulacionistas. Então eu não vou precisar citar inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A primeira lei que Deus faz com Adão é a lei verbal. A segunda lei que Deus faz com Moisés é a lei escrita. E quando Deus coloca o limite do 120, registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 3, foi a idade em que Moisés morreu. E essa idade simboliza o novo pacto que Deus faz com ele, que é o pacto aliança escrita. E Jeremias capítulo 31, versículo 31, Deus promete uma nova aliança quando chega no Novo Testamento, que é a aliança eterna trazida por Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Então por isso que traz essa ideia de uma reconstrução, e é por isso que tem... O argumento está na mesa. Bom, ok, o argumento está na lá. mesa, pastor Sicarelli. Vamos lá. Eu entendi perfeitamente o que você falou sobre o Samer, né? Sobre a gematria ou gemátria, como muitos gostam de falar. Entendo dessa parte perfeitamente. Entendo também de pictografia, tudo isso. Mas dentro das regras exegéticas que nós trabalhamos, você sabe que isso não existe. Dentro do judaísmo tem. Não dá mas pra falar a gente de não Torá. está aqui Então, para discutir não, judaísmo. mas é a gente Torá. está aqui para discutir Mas não é Torá? o texto Então, hebraico. peraí, vamos lá. Está na fala do pastor Sicarelli. Então, dentro desses caminhos, nós sabemos que essas regras não existem. Tanto que, até mesmo para muitos judeus, a gematria muitas vezes é uma ciência um pouco exclusa do mesmo jeito que a pictografia. Só uma pergunta, então não vai poder usar o par se é pra gente trabalhar, posso falar? Não, mas não pode usar o par Mas eu então. posso falar? Então, mas calma aí, vamos lá. Posso terminar? O Paulo, ele não te interrompeu, então vamos seguir assim, sem... Fica chato, Então, né? vamos lá. Mas deixa É eu um debate, cada um fala uma na sua fala, vamos lá. Então, perfeito. Não quero ser indo por esse caminho de trabalhar exegeticamente, como eu fiz em todos os debates, eu vou buscar falar uma linguagem cristã para que todos aqueles que estejam me assistindo possam entender com mais facilidade, tá? Em Gênesis capítulo 7, verso 19, Vehayamin gaveru meod al haaretz vairsu kol heharim hagevorim asher tahat kol hashamayim. Esse versículo que nós acabamos de ler é Gênesis capítulo 7, verso de número 19, que diz assim: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Duas palavras aqui nós precisamos parar e prestar atenção. Primeira delas é a expressão haaretz, né? Ou eretz, melhor dizendo. O que nós precisamos entender de primeira parte? Qual é o real significado e a possibilidade de tradução que essa palavra nos entrega? A palavra eretz nesse texto, ela fala sobre terra, região, país e território. Mas ela nunca fala sobre mundo. Então esse é o primeiro ponto que nós apresentamos. Eretz, quando você diz, por exemplo, Eretz Israel, você está falando a terra de Israel. Dentro desse ponto, nós precisamos entender também a mentalidade do escritor e o que o escritor conhecia exatamente como mundo. Você está dizendo que a palavra Eretz nunca é o mundo. Não, é isso que eu não disse isso. Eu disse o seguinte: eu disse que a palavra Eretz não poderia dizer isso porque mundo, a palavra mundo dentro do hebraico trabalha com olam. Não, olam significa sempre. Mas também mundo. Mas raramente. A maior parte das vezes a palavra olam em hebraico não pode é ser, sempre. pastor César, pela seguinte questão. Porque, por exemplo, quando você pega o cântico Adon Olam, por exemplo, Adon Olam significa Senhor do Universo. Então, mas o olam geralmente significa não, sempre. Tudo bem, perfeito. Ou leolam para sempre. Tudo mas, bem, perfeito. Aqui naquela então, questão mas de veja bem, não, mas a gente tem que falar, é uma coisa de alto nível. Assim, olha que interessante. Não, mas olha que interessante o que o senhor disse. A palavra Eretz, você está dizendo que ela nunca pode ser atribuída ao mundo inteiro? Ela apresenta o conceito de terra, perfeito? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio aí criou é o planeta Deus, inteiro. Os céus e a terra, perfeito. Mas aí é um contexto criacional.
Ok? Sim, mas naquele contexto, perfeito, vamos lá. Eretz é o planeta. Agora, para deixar claro para isso que o senhor falou, que foi muito interessante, o conceito Leolam, como é bom ter 3 hebraístas na mesa, né? Leolam, para sempre, também significa para toda eternidade. Sim. Então está totalmente ligado ao mundo também, dentro desse conceito, entende? Agora, a palavra Eretz, dentro do contexto analisado exegeticamente, diacronicamente, ela serve para terra, região, país e território. Verdade. Não significa obrigatoriamente planeta. Isso, vai depender do contexto, é verdade. Exatamente. É. Não significa exatamente planeta. E o que vai fazer com que eu apresente para você esse conceito? Outros textos que eu vou apresentar no decorrer do debate, onde há de trazer a apresentação que o dilúvio ele foi parcial dentro de determinadas regiões. Não choveu apenas em um país, mas mundial vai ficar um pouco difícil da gente Ok, entender isso. Ótimo. Vamos lá, pastor Paulo. Bom, na Henrique. inicial, o senhor usou uma expressão assim, são suas palavras, tá? Juízo divino contra a humanidade. Quando eu fiz a leitura do capítulo 1 até o capítulo de número 6, então a expressão do senhor foi juízo divino contra a humanidade. Então, no contexto, o senhor acaba assumindo que o motivo de Deus causar um dilúvio foi um juízo divino contra a humanidade. Agora, nas interpelações que eu fiz ali, você é meu amigo demais e a gente Eu vai sei, sair vai daqui cair pra cima. com amizade. Mas, poxa, eu não achava que eu fosse entrar na tradição e o senhor fosse Não, achar a gente pode até achar entrar, estranho. não tem problema. Eu não então, ligo. mas A aqui minha assim, ó, quando eu preocupação é a nossa audiência. Não, eu tô preocupado com a audiência, mas eu tô preocupado aqui na mesa. Então bora, Agora vem. é a hora da audiência lutar e com todo respeito e carinho é a mesa aqui. Só que é o seguinte, o senhor falou, eu entrei na ideia do par desse, eu já vi você fazendo a ideia, você é o cara da tradição. Concordo. Eu fiz o uso aqui, você me falou, pô, não, peraí, PH, e já foi pro versículo 7, então não pode usar a tradição, e aí daqui a pouco você vai citar, né, a tradição também. Então eu achei Puxa, um eu não pouquinho... vou citar um sábio então hoje. beleza, top. Vamos lá. O Gênesis 6:5. O senhor ouviu, que o senhor já foi pro 7 porque sabe que no 6 não dá pra segurar. O senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre somente para o mal. 6. E lamentou-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso cortou o seu coração. A fala do senhor anterior disse que a expressão Eretz, né? Significa terra local, que era só aquela região, que é o que o senhor apresenta no argumento, que não é novo agora, o senhor sempre trabalha com essa questão. Então eu vou desmontar esse argumento aqui agora na Bíblia. Primeiro, normalmente, quando a Torá quer indicar uma terra mencionada, região geográfica específica demarcada, ela aponta para tal como. Por exemplo, quando o senhor fala da ideia de Eretz Israel, quando a Bíblia quer falar que Eretz significa distrito e região, ela faz. Ela não trabalha só Eretz. Gênesis 19:28 ela mostra distrito e região. Gênesis 22:2 ela mostra distrito e região. Josué 11:3 ela mostra distrito e região. Salmo 42:7 ela mostra distrito e região. Território tribal. Deuteronômio 34:2, Juízes 21:21, 1 Samuel 9:4-16, 1 Samuel 13:7, 1 livro dos Reis, Israel 15:20, Isaías 8:23. E territórios ainda menores, 1 livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 5, pedaço de terra, Gênesis 23:15. E aqui o verso de número 6, a expressão Baeretz é na terra. Sim. Então, quando você fala na terra, é dentro região, da terra. espaço, local conhecido. Então, e só que você fala na Chão terra, pisado. é toda a ideia, então, é extensividade. Aqui eu não posso falar que é geográfico e localizado, porque quando a Torá quer usar essa ideia de região, ela demarca. E para finalizar, o seguinte, se a terra nesse contexto significa apenas uma região geográfica isolada, nós temos um problema soteriológico. Porque o senhor começa na inicial falando para mim que é um juízo de Deus contra toda a carne que ele deveria ter criado, então a destruição que não alcançou aquela região, ninguém mais poderia ser culpado pelo pecado de Adão.
porque Deus só ia aplicar o juízo dele naquela região. E para concluir o seguinte, depois como Adão é o protótipo da humanidade, o pecado de Adão gerou um corte no coração de Deus e a sua extensividade. E por isso que gerou a perversidade humana. Aí eu te pergunto, qual é o motivo de Deus poupar um grupo e não poupar o outro se o Adão pecando, o pecado estendeu por toda a humanidade? Perfeito. Vamos lá. Respondendo. Primeiro, você falou a respeito do Pardês, né? Na verdade, o Pardês e Rimonim. Perfeito. Bom, você já me viu usando ele em sala de aula, dando aula. Eu acredito que você nunca viu eu utilizando em um debate. Até porque eu acredito que eu teria dificuldade e dificilmente um mediador iria aceitar isso com facilidade. Então, sala de aula é uma coisa, quando você está dando aula de tradição, e debate é totalmente outro. Segundo ponto que você falou a respeito do que eu disse, que o juízo foi contra a corrupção do gênero humano. E você falou isso até que surpreso, mas é claro que eu falei que é contra o gênero humano. Se não fosse contra a humanidade, seria o quê? Contra patos? Gatos? Óbvio que deve ser contra a humanidade. Então, até esse ponto, isso é perfeito. Mas a pergunta dele é o seguinte: toda a humanidade causou a ira em Deus, não só o pessoal daquela localidade. Então, aí nós precisamos começar a trabalhar determinadas ideias. Vamos lá. A primeira delas. A crônica do Gênesis acontece na era da Pangeia ou depois do rompimento da Pangeia? É uma pergunta para você responder. Não, beleza. Responde a minha, aí você faz a pergunta agora ou no final. Vou anotar aqui. Eu te dei um espaço para você responder. É rápido, é sim ou não? Você pode perguntar de novo. Tá. A narrativa do livro do Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 10, acontece no momento em que a Pangeia ainda era formada ou depois que os continentes já separaram? Depois. Depois? Ótimo, perfeito. O Circo Teológico Pegou Fogo, no podcast, mostra o texto em um debate que era para ser sobre o dilúvio de Gênesis, mas virou um verdadeiro massacre. O massacre da ciência textual contra o misticismo gospel. O pastor Paulo Henrique tentou dar uma de intelectual e abrir o bloco alegando que traria uma defesa exegética, gramatical e sintática para provar que a inundação engoliu o planeta inteiro. A piada já começou quando ele gastou tempo mendigando seguidor no Instagram, prometendo slide gratuito com termos em hebraico só para impressionar os leigos da internet, para justificar a ira de Deus e o suposto cataclismo global. Fez uma leitura freestyle, misturando os filhos de Deus com teorias de afastamento físico da divindade. Após a queda de Adão, o mico acadêmico atingiu o seu ápice quando o pastor decidiu abandonar a exegese séria e apelar para a gematria, a numerologia mística do submundo judaico. Ele pegou os 120 anos, invocou a letra Samesh, fez conta de somar digna de escola primária e alegou que o número 3 significava reconstrução e as fases da aliança. Num malabarismo mental, ele tentou ligar tudo isso ao fato de Moisés ter morrido com a mesma idade para forçar um novo pacto e tentar salvar a tese do dilúvio universal. A resposta do ateu militante, o pastor Emerson Cicarelli, foi um choque de realidade, com requintes de deboche e de sarcasmo fino. Olhou para a matemática de padaria e disparou sem anestesia, dentro das regras exegéticas com as quais nós trabalhamos. Você sabe muito bem que isso não existe. Humilhou o colega ao vivo, pontuando que a gematria e a pictografia barata são ciências excluídas, rejeitadas por judeus sérios. O corte escancara
como a apologética conservadora, precisa inventar regras que não estão no papel, para tentar blindar suas mitologias de estimação. Eles não discutem o texto real, criam um espetáculo de mágica, com números e alegorias, para fazer o público de bobo e sustentar o literalismo bíblico, que já nasceu capenga. A tratorada de Cicarelli provou de uma vez por todas que quando a análise histórica e morfológica entra em campo, o misticismo de púlpito derrete e passa vergonha ao vivo. Dá o seu like esperto, se inscreve no canal e compartilha esse corte para mostrar o que acontece quando a fantasia religiosa colide de frente com a honestidade intelectual. Chegamos ao fim de mais um massacre, onde a teologia de almanaque foi triturada sem dó pela realidade dos fatos. O desespero do clero não tem limites. Inventam regras e somam letras para não admitir que o planeta Terra nunca foi afogado. Não seja um crente cego. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp da família para verem o tamanho do vexame. Deixa aqui embaixo o seu comentário ácido sobre esse malabarismo. O meu muito obrigado pela audiência espetacular. Um abraço bem cético. Mostrem sempre o texto real. E até o próximo corte, onde mais um mito vai virar pó.